Olá! Todo mundo se queixa da demora da Justiça em julgar os processos. A Câmara aprovou, nesses dias, um projeto que aumenta o número de juízes nos tribunais regionais federais. Nós vamos conversar com o relator do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo. Como vai, deputado? Olá, Cláudia, tudo bem com você? Tudo bem com nossos amigos telespectadores, né, que estão nos assistindo? Deputado, eu queria que o senhor começasse falando para a gente por que é importante aprovar esse projeto do aumento dos juízes. Ele vai ajudar a diminuir esse prazo aí nos julgamentos? Que a verdade, Cláudia, é que todos nós reclamamos da morosidade da justiça. Né? No aspecto da justiça federal, não é diferente da justiça estadual. Então, nós vemos que quanto mais demanda se tem nos tribunais, nas varas, esse processo, muitas vezes, ele tem que ir para os tribunais e não temos ali os juízes dos tribunais, conhecidos como os desembargadores, para poderem dar seguimento e as decisões, proferir as decisões sobre a primeira instância. Isso faz com que crie um volume muito grande de demandas para os tribunais e não tem quantidade de profissionais para dar a resposta que as pessoas precisam. Isso tem sido uma constante. Por isso, a importância desse projeto, que, na verdade, não está criando nenhuma despesa para a União, para o Judiciário. Pelo contrário, né? Está aproveitando os cargos vagos de juízes para que estes cargos de juízes substitutos eles possam ser substituídos por juízes que são os desembargadores dos tribunais. E assim fazer com que toda a decisão de primeira instância ela passe a ter fluidez e celeridade no tribunal, na segunda instância da Justiça Federal. Deputado, eu queria assim, que a gente tentasse explicar algumas coisas para as pessoas que estão ouvindo, que talvez não conheçam muito bem o funcionamento da justiça, né? E então um pouco também da justificativa desse projeto. A gente está falando da justiça federal, né? O senhor explicou que não é a justiça comum. A justiça federal, por exemplo, é aquela que julga um processo previdenciário, não é? Se alguém está na justiça contra a previdência para ver um direito, não é isso, deputado? Exatamente. A Justiça Federal, como nós temos um exemplo clássico que é de alcance de todas as pessoas, é exatamente o direito previdenciário. Essa questão da previdência, ela se dá na Justiça Federal. E são muitas as demandas e também a demora nas decisões da segunda instância, que são exatamente essas que, através deste projeto, nós estamos buscando equacionar a falta de juízes dos tribunais, volto a dizer, que são conhecidos como os desembargadores, mas são juízes dos tribunais, para que eles possam dar essa resposta no processo que se iniciou já na primeira instância, já no início do processo, exemplo, previdenciário. Essa segunda instância, né, também para a gente tentar explicar um pouco para as pessoas, é aquela história que acontece quando você foi no juiz, ele decidiu, você não se conformou Sim. com a decisão dele, ou então o governo não se conformou, e o governo nunca se conforma, né? Então, Nunca se conforma. Ele é obrigado... Mesmo sabendo que tem que pagar. Isso, ele é obrigado a recorrer quase sempre, né? Ele vai no tribunal, que é a segunda instância. Então, é bem isso, né? Acaba que o processo não termina nunca se demorar numa dessas etapas, não é isso? É esse que é o problema. E é isso que tem acontecido, Cláudia. Né? As pessoas, elas vão, recebem primeiro elas tentam de forma administrativa nos postos da Previdência, né? E elas não conseguem a resposta na esfera administrativa, tem sempre uma negativa, e elas recorrem à tutela jurisdicional. E isso se dá na primeira instância, né? Nos juizados federais. Tem ali a decisão. Geralmente, a Justiça Federal, reconhecendo o direito da pessoa que entrou com a ação, dá a causa para essa pessoa, dá o êxito para essa pessoa. E o governo, por sua vez, a Previdência, ela recorre. E ela recorrendo vai para onde? Vai para este tribunal, que é a segunda instância. E lá, pela quantidade mínima de juízes de segunda instância, ou seja, dos tribunais, os processos, como eles são crescentes,
cada vez mais eles se avolumam, cada vez mais. E as pessoas não conseguem entender por que da demora. É porque falta estrutura. Mas por que falta estrutura? Porque não tem juízo suficiente para poder dar a decisão de segunda instância em cima daquele procedimento que ele já ganhou na primeira instância. Então, por isso que nós entendemos ser de muita importância para a população que está buscando os seus direitos jurisdicionais e ter aí a certeza que essa reformulação, além de não trazer o impacto orçamentário, porque está tirando de cargos que já existem, mas não estão sendo utilizados, já existe no orçamento uma previsão orçamentária na Justiça Federal para estas despesas que não são utilizadas. E, por conta disso, esse projeto ele vem ao encontro desta necessidade. E esses cargos, uma vez que eles possam ser atendidos com juízes, o que for sobrando, o que sobrar de recurso, ainda poderá ser utilizado para contratação por livre nomeação de outros servidores para ajudar na resolução dessas decisões, na resolução dessas demandas no tribunal, na esfera de segunda instância, sem trazer ônus para a justiça. Deputado, eu queria perguntar para o senhor sobre um outro aspecto agora. Esse projeto ele foi aprovado no plenário da Câmara, né, que está funcionando virtualmente, e foi para o Senado. Agora ele precisa ser apreciado no Senado. É um projeto que veio da própria Justiça Federal, né, do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. O plenário da Câmara, Sim. ele no começo da pandemia, quando ele começou esse funcionamento virtual, ele estava se dedicando só a assuntos ligados à pandemia. Não é o caso desse projeto que o senhor foi o relator. Isso significa que agora outras questões também da vida normal, né, estão voltando a ser tratadas na Câmara. O senhor acha que isso é um novo momento? Já estava na hora de fazer isso? Como é que o senhor está vendo o funcionamento daqui para frente lá na Câmara? Eu estou falando da minha casa, o senhor está na Câmara. Né? Sim, eu estou na Câmara agora. Né? Mas, para você ver, nós temos vindo esporadicamente, até por conta de mantermos o nosso cuidado em relação a esse distanciamento social. Então, eu estou aqui no meu gabinete, só tenho um assessor dos demais que eu tenho. Quando eu venho, só vem um assessor comigo para poder dar o suporte que nós precisamos. Ele fica na outra sala e eu fico aqui na minha sala, fazendo as demandas. E vamos para o plenário pontualmente, para podermos representar a liderança do Republicanos. Então, para que as pessoas possam entender, essa sua pergunta é muito importante. No primeiro momento, quando começou lá em março, a nossa preocupação, inclusive, com relação ao distanciamento, porque ninguém sabia nada a respeito desse Covid, dessa pandemia, a preocupação com a saúde, o estresse que as pessoas têm em relação à falta de conhecimento, de informação, isso é muito grande e ainda continua acontecendo. Então, o processo legislativo, da forma remota que nós fizemos, ele focou principalmente, todos os esforços foram voltados para o atendimento do impacto na saúde pública. A dispensação ali, a providência ali de recursos para que os municípios e os estados pudessem ter meios de enfrentar esta pandemia. Esse foi no primeiro momento. Então, passado aí esses 5 meses, basicamente, que nós estamos nessa situação, de 4 a 5 meses nessa situação, então começamos já, a partir do 4º mês, tratar de outros assuntos também que fazem parte do dia a dia, que se tornam tão importantes quanto o este do combate ao enfrentamento do Covid-19. Então, esse projeto, por exemplo, que veio, né, do Judiciário, esse projeto ele é meritório e ele atende também à demanda da sociedade. E a Câmara tem trabalhado com outros projetos que não só diz respeito à questão direta, objetiva do enfrentamento do Covid-19, mas tratar de assuntos que sejam afetos exatamente na sociedade. O momento econômico, o momento de maximizar a parte do funcionalismo público, o atendimento da sociedade com a prestação de serviços. Esse é o nosso papel, observarmos e aqui
legislarmos para dar uma melhor resposta à sociedade. Muito obrigada, deputado. Antes de terminar o programa, eu preciso lembrar você de uma coisa importante que aconteceu essa semana no contato da Câmara com o Cidadão. O nosso telefone 0800, ele mudou. Agora ele é 0800 0 619 619. Tem um zero a mais aí no meio, antes do número. 0800 0 619 619. O 0800 da Câmara, ele serve para fazer sugestões aos deputados, né? Fazer queixas sobre o funcionamento da Câmara, apresentar ideias. Então, é um atendimento que a Câmara tem para você, cidadão. Ele funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. Estamos às ordens para conversar com cidadãos e aqui no Palavra Aberta para discutir os projetos que interessam a vida da sociedade. Muito obrigada, deputado. Até a próxima. Até a próxima. É sempre um prazer.